Salve nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafa Reina aqui. E hoje vamos para mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer um corte do jogo aberto, falando tudo o que aconteceu nesse final de semana, que foi bastante agitado, onde teve virada do Flamengo de 2-1 em cima do Atlético Mineiro, e também a famosa polêmica do auxiliado Jorge Sampaoli acertando o pombo sem asa no Pedro. E vamos ver o que os comentaristas têm a dizer entre Renata Fã e companhia. Então, rapaziada, aproveita, se inscreve no nosso canal e deixa um like, sempre fortalece o canal e ajuda sempre aqui o amigo. Vamos assistir junto. E salve nação. Um fato que poderia ser super relevante em campo, uma vitória de virada em Minas do Flamengo para cima do Galo, fica completamente fora de contexto na medida em que um jogador, o Pedro, atleta do Flamengo, atleta da seleção brasileira, foi agredido pelo preparador físico do Sampaoli, o Pablo Fernandes, que já foi demitido pela diretoria do Flamengo, era o mínimo. Mas muita gente estava na expectativa, será que o Sampaoli, que tem esse profissional na sua comissão técnica, será que ele vai pedir o boné? Será que ele fica? Será que o Flamengo quer que ele permaneça? Claro que é um momento decisivo, tem Libertadores, o Olímpia pela frente, o Flamengo volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, porém, isso tudo foi parar na delegacia, teve um exame de corpo e delito do Pedro, soco, tapas, o atleta não treinou nessa manhã, é uma situação chata porque ele alega uma perseguição psicológica, desde que o Sampaoli chegou ele nunca mais foi um titular absoluto, o Gabigol reconquistou a posição, ganha confiança, permanece mais tempo, é uma decisão do técnico, ninguém pode questionar isso, mas o Pedro deve ter seus motivos também. E por isso, depois dessa longa explicação que me parece ser necessária, a gente vai entender o que está acontecendo no Flamengo e o que aconteceu de sábado até agora. Que coisa, hein? Podia ser uma noite de festa, mas virou uma madrugada na delegacia e uma segunda com novidades no RH. O desentendimento entre Pedro e Pablo se deu por conta da recusa do jogador em aquecer na reta final do jogo. No campo, o clima já não estava nada bom, mas foi no vestiário que o caldo entornou de vez. O preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro, então, tirou esses tapinhas, o preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Thiago Maia e Gerson, os dois volantes, conseguiram conter o preparador físico. A iniciativa de registrar um boletim de ocorrência partiu do próprio Pedro. Na delegacia, durante a madrugada de domingo, o zagueiro Pablo, o atacante Everton Cebolinha e o próprio Thiago Maia prestaram depoimento, confirmando que viram os 3 tapas e o soco. Aos policiais, Pablo Fernandes preferiu o silêncio. Enquanto os atletas e o membro da comissão foram liberados, o atacante partiu para o Instituto Médico Legal, onde um perito confirmou a agressão. Nós vamos aguardar o laudo do médico. Não há mais o que fazer, as pessoas já foram ouvidas, até pelos compromissos profissionais que os jogadores, os atletas de hoje, eles percebem. A equipe do Flamengo possui um jogo na quinta-feira, já pela Libertadores, eles precisam deslocar o mais rápido possível para o Rio de Janeiro. E é isso, a polícia está bem tranquila, o caso já foi praticamente solucionado e os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário e Ministério Público. Nas suas redes sociais, Pedro fez um desabafo. Falou dos poucos minutos que vem tendo em campo e disse que sofria uma covardia psicológica. Em tela, só agressão física, e essa agressão física do preparador físico. Não abordou nenhum tema, nem de técnico, nem de constrangimentos que estavam sendo sofridos, minutagem de jogo, nada disso. O dia raiou no ninho do urubu e ninguém deu um pio. Sampaoli só foi se posicionar por volta do meio-dia, lamentando o ocorrido, mas sem condenar nenhuma das partes. Postura condenada por torcedores. Durante a tarde, Pablo Fernandes pediu desculpas a Pedro e a todo o elenco. O posicionamento final do próprio Flamengo só veio à noite, demissão do preparador físico, que já tinha se envolvido em outras polêmicas lá na Europa. Em 2021, quando estava no Olympique de Marseille, Pablo foi suspenso até o fim da temporada por ter dado um soco em um torcedor que invadiu o campo. Voltando a falar de futebol, dentro de campo, Galo e Flamengo protagonizaram um jogo marcado com muitos problemas com a justiça. Ou melhor,
com o juiz. Começando pelo gol. Paulinho deu um pisão em Bruno Henrique, mas a arbitragem não viu. Quem concluiu a jogada foi o próprio Paulinho, com um chute certeiro, abrindo o placar. O domínio do jogo era preto e branco. Matheus Cunha, no mesmo lance, fez 2 milagres. Zaratio abriu uma chapelaria no meio-campo, mas a finalização parou de novo no goleiro rubro-negro. Foi o último grande lance do Atlético antes do Flamengo tomar o controle do jogo. Na meia-lua, Gemerson tentou tirar a bola e tomou um pisão de Arrascaeta. Só que o juiz viu falta do zagueiro. O uruguaio foi para a cobrança e marcou o seu 9º gol contra o Galo. Vai do Galo. Pelo menos um dos gols não teve polêmica. Mais uma vez, Arrascaeta no passe milimétrico para Wesley virar a partida. Festa rubro-negra e tristeza alvinegra. Filipão segue sem vencer como técnico do Galo. Não tenho pressão, não tenho cobrança interna, mas tenho a cobrança minha, pessoal, que é muito mais forte do que vocês imaginam. Não me foi prometido nada, não me foi mudado nada, não quero nada de diferente, não preciso de jogadores diferentes, porque se não der com esses jogadores é porque eu não consigo, porque eu sou errado. Pronto. O time vino acá, vino a ganar, sufrió alguna incomodidad en algún momento del juego porque o time rival tiene muy buenos jugadores, entonces hace 5 años que Flamengo no gana acá, entonces para nosotros es un triunfo muy valioso. Fora todo o ocorrido, a vitória do Flamengo no segundo tempo foi espetacular, com a assinatura total do Arrascaeta pelo gol, pela assistência, estava sendo preservado por causa da Libertadores, entrou na partida e fez toda a diferença. Não parou por aí, teve um episódio lamentável entre o Pablo Fernandes e o Pedro, e essa repercussão toda, os desdobramentos, a permanência do Sampaoli, a saída do preparador físico, o não treinamento do Pedro, tudo quem vai contar pra gente é a Tatiana Tavares, está no Ninho do Urubu. Tati, para você aquele bom dia, mas para a nação rubro-negra, que notícia desagradável, uma agressão fora de contexto. Eu até agora estou estarrecida com essa história. Oi, Renata, muito bom dia para você, Chico, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Aqui no Jogo Aberto a gente sempre costuma falar de futebol com muito bom humor, né? Mas hoje é realmente um dia muito triste para quem gosta de futebol, não só para os torcedores rubro-negros. Como vocês já acompanharam aí na reportagem, o Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes, ele que antes de levar o soco levou 3 tapas no rosto. Isso tudo porque o jogador se negou a aquecer no final do segundo tempo, enquanto o Sampaoli ainda podia fazer uma substituição. Vou trazer aqui algumas informações de bastidores, porque dentro do vestiário, o Pedro, Renata, mexia no celular, conversando com familiares, né? Ele que não está satisfeito, claro, em ficar no banco de reservas. Ele foi surpreendido aí com esses 3 tapas e um soco. O Thiago Maia foi o primeiro jogador que tentou separar a situação e aí chamou o volante Gerson. O Gerson que segurou aí o preparador físico pelo colarinho, jogou na parede, tentou separar toda aquela situação. O Pedro ficou meio que sem ação, indignado, pediu então para se encaminhar à delegacia, foi até lá, fez o boletim de ocorrência junto com 3 testemunhas, né? Cebolinha, Thiago Maia e também o zagueiro Pablo. Fez esse boletim de ocorrência, passou pelo exame de corpo e delito, que foram aí detectadas lesões na face, no lado direito, e também uma lesão na boca. Depois de tudo isso, a diretoria do Flamengo chegou a cogitar a saída do Sampaoli e também de toda a sua comissão técnica. Só que o que ficou definido? Inclusive, o nome de Rogério Ceni foi bastante comentado aqui no Ninho do Urubu, porque ele tem uma boa relação com os jogadores do Flamengo. Mas ontem, em uma reunião, diretoria e também o presidente Rodolfo Landim, ficou definido que Sampaoli está mantido no cargo. Ele, inclusive, o argentino teve aí a opção de ficar ao lado do seu preparador físico, mas preferiu, então, se separar. Por que o Flamengo, até o momento, não se pronunciou de forma oficial?
porque o Pablo Fernandes, Renata, ele prometeu ao Sampaoli que vai fazer uma carta de demissão. Então essa carta de demissão vai chegar ainda hoje aqui no Ninho do Urubu. Ele sai, o filho dele, o Marcos Fernandes, também é preparador físico, ainda não tem o futuro definido, a gente aguarda aí um posicionamento do Flamengo. O Flamengo que começou a treinar às 9 horas da manhã. Pedro não veio treinar, então também tem o futuro indefinido, e inclusive vale destacar que Pedro vai ser multado pelo ato de indisciplina, de ter se negado a aquecer, mas agora a gente já não sabe mais qual vai ser o futuro do jogador que não apareceu por aqui. Renata. Obrigada, Tati. Chico, tem coisas que não podem ser colocadas lado a lado. Você tomar um soco, tapas, isso não pode nem ser comparado com uma indisciplina. Ah, mas isso motivou, mas é desproporcional, é totalmente diferente. Então o Flamengo, eu até escrevi sobre isso, não gosto de escrever, eu sempre espero, acho que é justo com o telespectador que ele saiba a opinião da gente aqui primeiro e não na rede social. Mas ontem eu pensei muito sobre, desde sábado à noite, escrevi sobre isso, porque acho que é fora de contexto. Não tem como, em qualquer situação, você poder minimizar uma agressão, algo como aconteceu. Eu não consigo deixar isso de lado ou encontrar uma justificativa. Não existe. Não existe. São coisas separadas, eu acho que o Flamengo age bem nesse sentido. O Pedro realmente, você não pode normalizar um jogador que se nega a aquecer, porque senão isso vira uma rotina dentro do vestiário. Qual é o recado que você passa? Daqui a pouco, porque eu não estou jogando, porque eu não sou titular, eu não vou aquecer com os demais jogadores. Isso é uma coisa. Quando envolve um soco no meio da conversa, acaba qualquer argumento, né? A qualquer justificativa. Você pode trabalhar com o Pedro em separado aquilo que ele fez, mas em relação ao soco, em qualquer emprego que você faça isso, é demissão sumária por justa causa. O cara vai embora sem direito a nada. Ele deu tapas e soco num companheiro de equipe. Não tem justificativa. O grande lance, Renata, que pegou nos bastidores era... Esse cara, o Pablo Fernandes, era muito importante dentro da comissão técnica do Sampaoli. Então, de que forma o Sampaoli agiria? E ele emite uma nota meio que tentando colocar panos quentes, apaziguando, dizendo que a violência não é o melhor, que ele sempre opta pela conversa. Isso incomodou alguns jogadores e aí você começa a criar rachas dentro do elenco, né? Jogadores que, obviamente, a maioria, pelo que eu sei, ficou atrás, ficou defendendo o Pedro e depois... Provavelmente alguns jogadores gostam do trabalho do Sampaoli e ficariam divididos nessa história. E o Flamengo passou o domingo inteiro tentando resolver isso. O Pablo está fora e o Sampaoli, se ele quisesse se solidarizar com o cara, também estaria. Só que aí o Flamengo teria um problemaço. Tem uma decisão contra o Olímpia na quinta-feira. E o time começou a mostrar uma evolução, talvez o melhor momento do time na temporada. Pô, começou lá com o Vitor Pereira, nem indo para a final do Mundial, perdendo Carioca, perdendo Supercopa, o time ruim, criticado, chega o Sampaoli e acalma. E aí agora você cria uma crise interna, que coisa incrível. Olha, acho que o jogo contra o Grêmio, quando ele reedita o Quarteto Mágico, que tem as melhores lembranças dos últimos anos, quando ele traz o Everton, a Arrascaeta, isso. O Bruno Henrique, o Gabigol, isso mexeu muito também com o torcedor do Flamengo, que lembra com carinho desse momento mágico, não é, na trajetória do time. Só que agora o que eu vejo também é que o Flamengo realmente, eu concordo com você, ele ficou numa berlinda, porque tem uma decisão de Libertadores, tem o lado do campo, mas tem um aspecto que é a questão de respeito, a questão de justiça. Você não pode... É como se o preparador físico, ele coordena atividades dos jogadores, ele é um cara que tem a confiança do treinador, ele é uma figura extremamente importante. E no caso do Pablo, ele dava treinamentos também, ele fazia outras coisas. Então, eu acho que é complicado, o Sampaoli vai ter que saber administrar muito bem, porque provavelmente alguns jogadores não vão engolir essa história. Não sei se o Pedro permanece ou não, mas acho que se o Flamengo perder o Pedro, independentemente se ele for titular ou reserva, é um jogador extra classe, é diferenciado. Então é uma situação que agora cabe à diretoria mostrar que ela tem o comando, que ela sabe colocar em ordem a casa, porque o Flamengo pode ser prejudicado dentro e fora de campo, em ambiente e até em resultados. Quando o Pedro ele comenta na covardia psicológica que ele vem sofrendo por parte dessa comissão técnica, ele não se refere apenas ao Pablo, e sim às atitudes do Sampaoli. Então como é que vai ficar o clima do Sampaoli com o Pedro, se o Pedro permanecer, e com os demais atletas? Então o Sampaoli também vai ter que ser muito hábil para tentar não perder o vestiário para essa decisão de quinta-feira. Que resposta o time vai dar em campo? Os próximos dias eles serão decisivos para o Flamengo, para a gente entender de que forma isso vai ser ou apagado, ou com uma virada de página, ou então isso vai ter, né, consequências nos próximos jogos. Eu estou muito curioso para saber o que aconteceu. O Flamengo
Flamengo no melhor momento do time no ano, criou uma crise interna que a gente nem consegue explicar. E o Pablo Fernandes poderia muito bem ter relatado ao Sampaoli o que aconteceu, Exato. deixar que o Sampaoli conversasse com o Pedro, já que o Sampaoli redigiu uma nota dizendo que acredita no papo, na conversa, e aí o Pedro poderia ser multado, poderia ter uma conversa com a diretoria também, mas quando você perde a razão e você vai direto, primeiro dando tapinhas e um soco, tapinhas não, porque é tapa mesmo, e você dá um soco num jogador, quando um preparador físico faz esse tipo de coisa, eu não vejo razão, não vejo justificativa nenhuma. É algo que mexe com o meu entendimento profissional do futebol. A atitude do Flamengo, na minha opinião, foi a certa. Tipo assim, o Pedro, ele errou de não querer treinar. Treinar não, se aquecer. Sendo que ele é pago pra isso. Ele é pago pra ser jogador do Flamengo, não pra ser nem titular nem reserva. Eu sei que a categoria do Pedro, o Pedro joga muita bola, jogador de seleção, sei disso tudo. Mas, infelizmente, ele não tá tendo... chance de estar sendo ser titular, porque tem um jogador que está executando o trabalho melhor e está se encaixando mais no elenco. Então, o Pedro tem que esperar a sua vez. Aí ele vai fazer o quê? Vai chamar de Mendes de novo. Mas o Pablo Fernandes perdeu a razão quando agrediu o jogador. Nada se resolve na agressão, nada nessa vida. A gente tem que ser maduros e tentar conversar. Vai sair dando soco na cara de todo mundo que te estressa no teu trabalho e que te não faz a função que quer. Vai ficar complicado, o mundo vai virar um caos. Então, rapaziada, eu queria falar aqui que a atitude do Flamengo foi certa. Vamos esperar e ver o que vai acontecer com o elenco a partir dessa situação. Quero dizer, tipo assim, a partir dessa situação, porque tem jogos importantes pra cá. A gente tá disputando 3 campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. 3 grandes campeonatos que é difícil se manter nas 3, então a gente tem que continuar buscando para ver o resultado, como que vai ficar o elenco depois disso, como o Sampaoli vai se comportar, o que vai acontecer, o que o Pedro vai se comportar. O Pedro já não foi treinar hoje falando de... Esqueci, mas ele falou que não é treinar hoje porque está sendo prejudicado. Então vamos ver o que vai acontecer. É capaz dele tomar outra multa por não ir treinar. Mas a gente não sabe qual foi a conversa interna que teve na mesa lá. Então... vamos esperar. Queria pedir a sua inscrição e seu like para sempre divulgar o vídeo do amigo aí. E também para ajudar, que eu fico felizaço quando eu vejo lá no último vídeo batemos 200 likes. Eu fiquei feliz pra caramba. Então aproveita e dá um like e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.